cara na Science fez um estudo uma vez, e ele mostrou que eles tentaram fazer o seguinte, eles pegaram 4 cidades, salvo engano, 3 ou 4 cidades dos Estados Unidos, diferentes, tá? Então, laboratórios em cidades distintas, em estados diferentes dos Estados Unidos. Eles enveloparam esse laboratório idêntico, inclusive tem uma aula no RD que conta esse experimento, tá? Eles enveloparam esse laboratório de forma idêntica, ou seja, tentaram criar um ambiente idêntico em todos os laboratórios. Eles pegaram ratos que nasceram de mães com a mesma genética, e aí eles fizeram várias linhagens genéticas, né? Um gene deletado, outro. Eles fizeram vários clusters de nascimento de ratos com a mesma genética, tá? Se um lugar o rato ia para o laboratório quando nasceu de caminhãozinho e batia, nos outros lugares eles tentavam mimetizar balançando a caixa como se fosse... Eles tentaram criar tudo igual, a caneta era igual, o teto era igual, tinha uma estrela em todo lugar, era tudo igual, a luva que o cara usava, que o experimentador usava era igual, a maravalha era igual, a ração era a mesma marca, eles tentaram criar ambientes idênticos em todos os lugares e sabiam exatamente como que era a genética de cada rato. Perfeito? Depois eles botaram esses animais para fazer comportamentos. Um comportamento, por exemplo, foi dar álcool para esses bichos. O que acontece se você der álcool para esses bichos que têm a mesma genética e teoricamente cresceram no mesmo ambiente? A expectativa é que se o ambiente é o mesmo e eles tentaram fazer e a genética é a mesma... Deixa eu anotar um negócio aqui que eu tenho que ver. E a genética é a mesma, a genética eles têm certeza que é a mesma, a expectativa é que o animal tem os mesmos comportamentos. E não foi o que aconteceu. Em algumas cidades o animal bebeu mais álcool do que outras. E aí os pesquisadores atribuem essas diferenças ao fato de que provavelmente eles não conseguiram mimetizar. Se um dos alunos que tratou os animais tem um gato em casa e foi para o laboratório fedendo a gato, já mudou totalmente o futuro comportamental daquele animal. Entendeu? Talvez ele fique mais responsivo, tenha mais medo, mude a neuroplasticidade de neurônios de lugares específicos no cérebro que faça com que ele tenha mais craving para beber álcool, para se anestesiar, porque ele sentiu o cheiro do gato. Muda tudo, cara. É muito difícil. Esses estudos que alegam controlamos o ambiente. É muito difícil eles terem controlado o ambiente. Principalmente, você não consegue fazer de rato. Que você deixa ele trancado numa gaiola, a temperatura era igual, a luminosidade era igual, a luz acendia 6 da manhã, 6 da tarde ela desligava, a gente consegue botar um timer, né, para isso acontecer. E não conseguiram. Imagina em gêmeo. Mas o problema é mais profundo, minando as reivindicações hereditárias. A lacuna experiencial começa no útero. Porque ao contrário de gêmeos idênticos, um gêmeo fraterno pode ser maior que o outro e, portanto, ocupar mais espaço. Ó, isso aqui já mudou totalmente. É muito louco, cara. O nosso comportamento, ele é muito sensível a coisas que a gente não consegue nem calcular que existem, entendeu? Isso não significa que o nosso comportamento não é determinado por alguma coisa. E aí a gente tem 3 fucking aulas aqui sobre livre-arbítrio que vocês precisam assistir aquelas aulas, tá? Todo aluno do RD que é guardião, que se preze, tem que saber aquelas aulas, tá? Tem que saber. Não é o fato do comportamento não ser previsível, não significa que ele não seja determinado. Quem aqui não lembra da segunda aula sobre livre-arbítrio, onde eu falei sobre aqueles experimentos do Edward Lorenz, que é o cara que estava calculando, é um dos pais da teoria do efeito borboleta, né? Da teoria do caos, que uma pequena modificação, o bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil pode gerar um tsunami, um furacão no Japão, devido ao encadeamento de coisas. O Edward Lorenz estava desenvolvendo um trabalho para verificar influências algorítmicas em uma predição de alguma coisa relacionada à previsão do tempo, e ele deixou uma casa decimal sem preencher e deixou o número mais resumido, achando que não ia dar em nada, e depois de um tempo aquele númerozinho diferente que ele deixou gerou um efeito que se distanciou gigantescamente da onde era esperado aquilo chegar, entendeu? É tipo você agora comer uma barrinha de um quadradinho de chocolate por semana
e a mais do que a sua ingestão calórica e balizar isso, o dia que tu gastar mais, come-se um quadradinho, né, para sempre um a mais, cara, daqui 30 anos você vai ter acumulado um monte de gordura. São pequenas modificações. Isso não significa, então, não é por isso que o nosso comportamento não é determinado. Ele é determinado, só que a gente não consegue saber todas as variáveis que determinam ele. É igual a previsão do tempo. A previsão do tempo, eu não sei, ninguém sabe se vai chover daqui a 8 meses. No dia 17 de outubro, ninguém sabe como vai estar o tempo às 10h27 da manhã no dia 17 de outubro de 2025. Ninguém sabe, não tem máquina que calcula isso. No entanto, se a gente tivesse uma máquina que calcula tudo, a gente poderia chegar nesse resultado. Entenderam? Por quê? Porque existem os fatores que determinam isso, eles só não são conhecidos. É a temperatura do mar, a umidade, a gente não consegue calcular todas as variáveis para chegar. O que a gente consegue fazer é para a semana que vem. E para amanhã, e para hoje à tarde. Quanto mais perto a gente estiver do momento que a gente quer determinar o que estará acontecendo na previsão do tempo, mais fácil é determinar aquilo, porque a gente está conhecendo as variáveis que estão ali perto. Capiche? O comportamento é igual. O comportamento é muito parecido com isso, tá? Se uma criança desenvolve um trauma na infância, eu tenho uma informação que me sugere a probabilidade aumentada dela desenvolver um quadro de transtorno psiquiátrico na idade adulta. Essa é uma informação. Ela vai desenvolver? Não sabemos. Se essa criança na adolescência abusar de álcool, abusar de droga, viver num ambiente totalmente tóxico, não tiver desenvolvimento cognitivo, não estudou, continuou sendo negligenciada pelos pares, isso me dá mais informações para ter uma previsão muito mais acertada de que ela vai abrir um quadro psiquiátrico. Vocês estão compreendendo? O comportamento ele tem as suas determinantes. E começa, por exemplo, aqui, ó, no útero, entendeu? O fato de um dos bebês ser maior já muda um monte de coisa, tá? Além disso, cada um deles tem sua própria placenta, ao contrário da maioria dos gêmeos idênticos. Um estudo meta-analítico sobre o impacto do ambiente fetal no QI concluiu que foi responsável por 20% da diferença de QI entre gêmeos fraternos. Lembrando que os gêmeos fraternos têm 50% de carga genética compartilhada, né? Além do mais, a diferença na experiência aumenta à medida que os gêmeos fraternos envelhecem. Claro, porque daí os outros 50% que são do ambiente, teoricamente, vão fazer mais efeito, já que tu está acumulando aquelas variáveis, né? Quando eu estava na escola, eu tinha vários gêmeos nas minhas aulas. Um par, os Thompsons, eram idênticos. Nenhum de nós conseguia diferenciá-los, imagino. E eles navegaram pelo mundo como uma unidade. Outro par, vou chamá-los de Wellingtons, parecia e agia de forma diferente. Amy era loira, esportiva, bonita e popular. Mary era menos impressionada, ruiva e tinha apenas alguns amigos próximos. Eles raramente saíam juntos. Eram tratados de forma diferente e seguiam caminhos distintos. Pessoal, o feminino e o masculino tá meio trocado porque é inglês, tá? Tava em inglês e aí traduziu aqui pelo Google mesmo e, enfim. Essas diferenças podem ter sido motivadas por genes, mas também foram ampliadas pela experiência. Amy era uma festeira que passava menos tempo estudando, bebia mais e fumava maconha. Tudo isso poderia afetar o desempenho no exame. Com os Thompsons idênticos, podemos ter certeza que seus resultados de exames semelhantes foram geneticamente solicitados porque seu ambiente compartilhado era o mesmo e eles moldaram seu comportamento sobre o outro. Mas, como os Wellington, seus diferentes caminhos de vida e resultados dos exames podem ter resultado de genes ou de ambientes que se tornaram mais distintos à medida que envelheceram. Não podemos ter certeza.